Sim Notícias. Oferecimento Hotel Ibis Style São Mateus. Parada obrigatória na sua rota. Linhares Online. Há 15 anos conectando você e sua empresa ao mundo. Mobiliadora Universal. 38 anos realizando sonhos. Em Linhares, embaixo do Mercado Municipal Centro. Olá, fique bem informado a partir de agora. O Sim Notícias desta segunda-feira já está começando e você vai ver em destaque. Mulher acusada de tentativa de homicídio em Linhares em 2014 é detida em Santa Maria de Jetibá. Polícia procura suspeitos da morte de um jovem bebedouro. Bacharel em Direito é preso por estupro de vulnerável após operação da Polícia Civil aqui de Linhares. Confira hoje as vagas de emprego disponibilizadas pelo Cine da nossa cidade nesse comecinho de semana. Confira também a coluna Inteligência Emocional com o terapeuta Wellington Magela. E os assuntos do esporte você confere com Altemar Félix. Estas e outras informações agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. A você que está na Grande Vitória e sempre nos acompanha pelo canal 20 via RCA, eu agradeço a audiência. A polícia montou uma operação para prender um bacharel em Direito pelo crime de estupro de vulnerável, crime ocorrido aqui em Linhares. O suspeito foi detido em Vitória, no momento em que se preparava para prestar uma prova da OAB. A Operação Exame, desencadeada pela Polícia Civil de Linhares, serviu para prender um bacharel em Direito da cidade que se preparava para prestar exame da Ordem dos Advogados do Brasil na capital do estado. Coordenada pela delegada Suzana Garcia, da 16ª Delegacia Regional da cidade, EFDA, de 40 anos, foi detido sob a acusação de ter cometido estupro de vulnerável. A prisão ocorreu no prédio de uma faculdade onde o bacharel em Direito, EFDA, compareceu para prestar o exame da ordem. O acusado foi preso, respaldado por um mandado judicial. A delegada do caso confirmou que EFDA estava foragido e possuía mandado de prisão decretado em processo, que foi condenado pela 4ª Vara Criminal da Comarca de Linhares a 12 anos e 9 meses de prisão, por prática de crime de estupro de vulnerável. A operação levou o nome de Exame devido ao alvo estar foragido e levantamentos realizados pelos policiais civis apontaram que ele compareceria na data, horário e local que foi realizada a captura para a realização do exame, para ter acesso ao quadro da Ordem dos Advogados do Brasil. Não foi informado nenhum detalhe sobre a vítima. O bacharel foi entregue na Delegacia Regional de Vitória e, após procedimentos, o mesmo será encaminhado para o presídio de Xuri. Pois é, a Polícia Civil não deu mais detalhes sobre este caso. E uma jovem de 19 anos foi detida em Santa Maria de Jetibá, depois que a polícia descobriu que contra ela havia um mandado de internação por uma tentativa de homicídio ocorrida no bairro Santa Cruz, em Linhares, quando ela ainda era menor de idade. Em depoimento, a jovem, que agora está com 19 anos, contou que na ocasião se desentendeu com o marido e acabou esfaqueando 3 vezes. Para não ser apreendida, ela fugiu para Santa Maria de Jetibá e se casou novamente, mas disse que desconhecia o mandado de internação. Depois de prestar depoimento, a jovem foi encaminhada para uma instituição de menores de Cariacica, onde ficam adolescentes infratoras. Apesar de já ser maior de idade, ela terá que cumprir essa medida socioeducativa. Agora você confere as vagas de emprego disponíveis no Cine aqui da nossa cidade. As vagas são para apontador de pessoal, auxiliar de laboratorista de solos e concretos, auxiliar de limpeza, vaga para pessoa com deficiência, auxiliar de limpeza, auxiliar de produção, também tem uma vaga para pessoa com deficiência, analista de programa socioambiental, copeiro, costureira de máquina industrial, 30 vagas, designer gráfico, laboratorista de solos e concretos, 8 vagas, mecânico automotivo, mecânico de manutenção industrial, mecânico de máquinas pesadas, mecânico de refrigeração, operador de máquina, padeiro, confeiteiro, pintor, serralheiro, técnico de edificações, técnico de enfermagem do trabalho, trabalhador rural, vendedor pracista e vidraceiro. Bom, quem tiver interesse pode procurar a agência do Cine, que fica na Avenida Governador Carlos Lindenberg, ao lado da antiga Biblioteca Pública Municipal. Importante levar a carteira de identidade, documentos pessoais e a carteira de trabalho, obviamente, e o comprovante de endereço. Segunda-feira é dia da coluna Inteligência Emocional com o terapeuta Wellington Magela.
Um dos princípios mais poderosos de conquistar sonhos, de ser alguém bem-sucedido na vida, é acreditar na sua competência. Infelizmente, nós fomos criados desde criança, onde afirmávamos ou afirmavam para nós o que nós tínhamos como defeito, não como qualidade. O fato de confiar na competência não significa que você é melhor que os outros, mas é que você reconhece os seus valores. Eu sempre me lembro, fui criado numa infância muito privada de bens, mas a minha mãe sempre dizia a nós que ela tinha criado filhos para serem vencedores. Isso nos dava muita energia. Cuidado você na hora de criar filhos também. Muitas vezes nós confundimos o comportamento do filho com a identidade. Quando for fazer críticas ao seu filho, critique o comportamento. Você fez isso que não foi certo, ou isso você poderia melhorar. Mas quando olhar para o teu filho, ressalte a identidade dele. Você é competente. Você nasceu para vencer. Quando nós criamos isso em nós, a confiança na competência, as coisas passam a ter mais facilidade em conquistas. Então acredite na tua competência, mas também acredite na competência dos seus filhos. Você fará com que eles sejam verdadeiros vencedores. Eu agradeço, Magela, a sua participação, excelente semana e até segunda-feira que vem. É hora de a gente conferir como fica o tempo nesta terça em todo o norte do estado. A terça-feira será de sol entre nuvens com chuva rápida ao longo do dia. As temperaturas em Linhares variam entre 23 e 31 graus. Colatina com mínima prevista de 20, máxima de 28. Em São Mateus, mínima de 24 e máxima de 30 graus. Em Vitória, mínima de 23 e máxima de 31 graus. E daqui a pouco você vai ver, polícia investiga um homicídio ocorrido em Bebedouro. Um jovem foi morto com um tiro nas costas na tarde deste domingo. Um jovem de 21 anos foi morto com um tiro nas costas em Bebedouro. O homicídio aconteceu no final da tarde deste domingo e a polícia está investigando. Alexander dos Santos Peixinho, 21 anos, foi mais uma vítima da violência por homicídio em Linhares. A morte foi registrada no final da tarde deste domingo em Bebedouro. De acordo com informações de populares, o rapaz foi alvejado quando estava na Avenida Tobias José de Andrade. Saiu correndo, mas acabou caindo no quintal de uma residência que fica em uma estrada que dá acesso ao Complexo Esportivo Antônio Jovita Filho. A Polícia Militar foi acionada e fez contato com a perícia criminal da Polícia Civil, que constatou o óbito por um disparo de arma de fogo que atingiu as costas da vítima. Para tentar encontrar os autores da violência, a PM fez buscas na região, mas nenhum suspeito foi preso. 28 mortes violentas, a maioria por arma de fogo. Hoje a polícia começou a investigar o caso. Quem tiver alguma informação que possa ajudar os policiais a identificar o assassino de Alexander, pode ligar para os números 181 ou 190 das polícias civil e militar. A ligação é gratuita e não é necessário se identificar. Segundo informações da Polícia Militar, a vítima possui 3 passagens pela polícia. Bom, até agora ninguém foi preso e quem tiver informações que possam ajudar a polícia a esclarecer o caso, deve ligar para o Disque Denúncia 181, não precisa se identificar, é anônima, ou para a Delegacia Regional de Linhares, o telefone é o 3171-4955. 2 linharenses estão na dança das cadeiras do governo Paulo Artung para a disputa das próximas eleições. O Diário Oficial do Estado da última sexta-feira, em edição extraordinária, trouxe os atos de exonerações. O ex-vereador por 2 mandatos, de 2009 a 2016, e presidente da Câmara de Linhares, de 2013 a 2016, Milton Simão Batista, o Miltinho colega, já se desfiliou do PSC, o qual era presidente aqui em Linhares, e filiou-se ao PDT, partido pelo qual vai disputar uma vaga para deputado estadual. No governo Artung, Miltinho ocupava o cargo de diretor de produção e comercialização do Departamento de Imprensa Oficial do Estado, o Diário Oficial do Estado.
Já Mauro Rossônio Júnior, o Maurinho, saiu das funções de diretor técnico do Incapé para estrear numa disputa eleitoral pelo PV, partido pelo qual já era afiliado. Maurinho estava no Incapé desde 2016 e vai tentar uma vaga também como deputado estadual. Altemar Félix agora atualiza os destaques do nosso esporte. Sim Esportes. Oferecimento Paulos Esportes e Central Bikes e Motos. Torneio de futebol 1º de maio 2018. São Paulo Apóstolo do bairro Interlagos e Resenha conquistaram as 2 primeiras vagas para a festa final da competição em homenagem ao trabalhador. É isso aí, meu amigo. Agora, dezenas de equipes vão disputar as 14 vagas restantes para a festa final. A primeira eliminatória do 1º de maio foi realizada no último final de semana, antes da finalíssima da Copa Verão de Futebol 2018, no campo do Vasquinho do Interlagos. É claro que com tanto futebol, num só dia, foi no domingão, o público foi grande no campo do Interlagos. O campeão da Copa Verão é o Nacional da Viso, que venceu a Associação Atlética Araçá na finalíssima por 3-0. É isso aí. O futebol continua sendo, de longe, a maior paixão esportiva do povo brasileiro. E o futebol amador dá provas disso. Que continuemos, então, tendo campo para jogar e apoio às escolinhas, que é onde tudo começa, para que os atletas possam ser bons jogadores de futebol e, acima de tudo, bons cidadãos. Muito obrigado, Altemar. Obrigado pela sua participação. Até a próxima edição do Sim Notícias. Já, depois do intervalo, você vai ver. O Ministério Público arquivou uma denúncia de omissão de socorro por uma equipe do PA de Soretama, envolvendo um idoso que acabou morrendo. O detalhe você vê daqui a pouco, depois do intervalo. Olha, o Ministério Público arquivou a ação que investigava o caso da morte de um idoso atendido no PA de Soretama. A investigação é para comprovar ou não se houve omissão de socorro ao paciente. Cerca de 8 meses depois da investigação policial sobre uma possível omissão de socorro no pronto atendimento de Soretama, o Ministério Público pediu o arquivamento do termo circunstanciado contra o ex-diretor da unidade, Francisco de Assis Bittencourt. No dia 9 de julho do ano passado, o paciente João Alves Pereira, de 63 anos, deu entrada no PA com fortes dores na garganta e falta de ar. O que gerou a investigação foi uma denúncia de suposta omissão de socorro, já que o paciente estava na recepção da unidade, em uma maca, enquanto funcionários se reuniram para tirar uma foto, comemorando a inauguração do pronto atendimento. A denúncia foi parar na delegacia da cidade. O delegado Fabrício Lucindo acolheu o caso sob a responsabilidade de verificar se houve omissão de socorro ou não. Para o delegado, não houve, por entender que o atendimento já havia sido feito e o paciente aguardava para ser transferido ao HGL, o Hospital Geral de Linhares. Mesmo assim, o caso foi parar também no Ministério Público de Linhares. Foram ouvidos os funcionários que, naquele dia, atuaram neste atendimento. Na conclusão, o MP disse que não há justa causa para a continuidade do procedimento criminal. No final da manifestação, o Ministério Público pede o arquivamento da ação. Hoje, o ex-diretor comentou o pedido do Ministério Público e se disse aliviado porque as dúvidas foram sanadas no período das investigações. Depois que nós fomos ouvidos pela delegacia do município, onde o delegado ouviu todos os relatos e concluiu que não havia omissão de socorro, ele arquivou o processo. Fomos ouvidos, eu fui ouvido por uma comissão interna administrativa da Prefeitura de Soretama, composta por funcionários efetivos, que avaliaram toda a situação e também eu fui absolvido. E por último, para encerrar esse desfecho, a promotoria da comarca de Linhares, que responde por Soretama, depois de uma análise minuciosa e profunda de todos os depoimentos de todos os envolvidos e de toda a situação ocorrida, com horário de chegada e de saída do paciente, o promotor, nada mais além do que justo,
viu que não havia um conjunto mínimo de provas que pudessem incriminar a minha pessoa. Francisco de Assis não exerce mais a função de diretor do pronto atendimento, porém disse o que espera depois desta tomada de decisão. Eu espero que agora as pessoas possam ter um entendimento de que nós estávamos corretos e que o município, através do prefeito, possa ver que nós também agimos da melhor forma possível no período que estivemos à frente do PA de Soretama. E os servidores públicos estaduais começam a receber neste mês de abril o reajuste dos salários anunciado pelo governo do estado. O aumento linear foi de 5%. O aumento foi divulgado na manhã desta segunda-feira. O reajuste de 5%, de acordo com o secretário de Estado de Economia e Planejamento, Regis Matos, foi o máximo possível dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal. Iniciamos o governo com o Estado acima do limite de alerta da Lei de Responsabilidade Fiscal, gastando mais de 44,1% da receita corrente líquida com o pessoal. Isso nos impôs um freio, por assim dizer. E agora, observando o comportamento da receita, desse primeiro trimestre em especial, podemos observar que a receita vem crescendo de uma maneira consistente, moderada, mas de maneira consistente, o que nos deu uma base sólida para, com responsabilidade, observando os limites impostos pela lei, a Lei de Responsabilidade Fiscal e o teto de gastos, e observando, sobretudo, o equilíbrio entre receita e despesa. Isso nos permitiu conceder esse reajuste de 5% para todos os servidores ativos e inativos do Poder Executivo. Além do aumento para os servidores ativos e inativos, o bônus de desempenho para o profissional da educação e também o auxílio fardamento serão reajustados. Esse auxílio fardamento era de 375 VRTS, que significa, em termos de moeda corrente, 1.220, em torno de R$ 1.220, e nós estamos passando então para 500 VRTS, que significam aí em torno de R$ 1.640. A gente aumenta o auxílio, o bônus de desempenho da educação. Hoje eles recebem até um salário por ano, que é medido pelo seu desempenho, tanto individual como coletivo, na área em que ele atua diretamente. Nós estamos aumentando para um salário e meio, até um salário e meio. No caso do auxílio fardamento, serão incluídos no benefício os servidores do Instituto de Atendimento Socioeducativo, o IASES. Ele pega toda a área de segurança, São os policiais militares, do HPM também, os policiais civis, os inspetores penitenciários do sistema penitenciário, que são os servidores da Sejus, e também os servidores socioeducativos que trabalham no IASES, Esses, inclusive, nós estamos incluindo para que eles recebam o auxílio fardamento, que até então eles não recebiam. O projeto de lei foi encaminhado para a Assembleia Legislativa. Pedimos o apoio da Assembleia para esses projetos importantes para o Estado e para os servidores públicos. E entra em vigor já agora em abril. Sendo aprovado pela Assembleia, já vale para o salário a ser pago no final do mês de abril. Bacana, Um dinheirinho a mais no bolso. Esta edição do Cinotícias vai ficando por aqui. A você da Grande Vitória que nos acompanha pelo canal 20 via RCA, eu agradeço a audiência. Você de Linhares e região, continue participando conosco, interagindo na nossa página no facebook.com/tvclinhares. Reveja também o nosso conteúdo no nosso canal direto no YouTube. O telefone da redação aparece aí, é o 3373-2000. Obrigado pela audiência, bom começo de semana. Cinotícias, Linhares se vê aqui.